Boa noite! Hoje é 12 de Reshvan de 5.774 e no programa de hoje você vai ver o que aconteceu na nossa comunidade nessa semana de bom. O dia é das crianças, mas a gente está aqui no palco do Teatro Anne Frank, na Hebraica, tudo vazio, porque daqui a pouco começa a divertida peça Os Monstruosos Monstrengos de Monstrópolis, uma realização do Teatro da Juventude em parceria com a Hebraica, e tudo isso você acompanha daqui a pouquinho. Mosaico, o programa há mais tempo no ar em todo o Brasil, começa agora. O programa começa, claro, com as notícias e comentários de Rony Gottlieb no oferecimento de Bradesco. É prático, é fácil, é Bradesco. Rony. Obrigado, Fred. Um projeto artístico de 6 meses de duração vai ser lançado em Viena para lembrar aos austríacos que a memória faz parte da identidade nacional. Karen Frostig, professora da Universidade Brandeis, lança no próximo dia 23 de outubro o projeto Viena, dedicado a todos os austríacos mortos durante o Holocausto, incluindo-se aí judeus, ciganos, homossexuais, políticos de oposição e pessoas com deficiências físicas e mentais. Fazem parte projeções em paredes de prédios e instalações nos locais em que foram cometidos crimes de guerra. É uma ótima ideia, principalmente porque a Áustria participou do Holocausto com um nazismo de luvas brancas, evitando sempre de tratar de frente a sua participação. Enquanto isso, continua a controvérsia na Europa sobre a realização da Brit Milá, a cerimônia de circuncisão. Um deputado inglês, diante da possível proibição em países da União Europeia, sugeriu que as cerimônias de bris, daqui para frente, sejam realizadas nas embaixadas e consulados de Israel na Europa. Outra boa ideia. E para terminar, Dan Sova, um importante ministro romeno, fez um discurso emocionado no último dia 9, no dia do Holocausto na Romênia. Essa notícia é importante porque o Sr. Sova deu uma entrevista à televisão no ano passado e disse com a maior cara de pau que nenhum judeu sofreu nas mãos dos romenos durante o Holocausto. Agora ele decidiu, aspas, consertar suas declarações depois de visitar o Museu do Holocausto em Washington e disse que a memória do Holocausto deve sensibilizar a todos sobre a tragédia e o sofrimento que se abateu sobre milhões de pessoas de um mesmo povo. Eu não sei se foi sincero, mas que foi uma boa ideia dele, foi. De volta com o Mosaico, nessa próxima sexta-feira, 18 de outubro, as velas de Shabbat devem ser acesas pontualmente às 17h52 pelo horário de Brasília. Claro, para aqueles que preferem participar do serviço religioso, a comunidade Beitel convida, como em toda semana, todos você e sua família ao Kabbalat Shabbat, que começa a partir das 19 horas, na rua Caçapava, número 105, fica nos Jardins, em São Paulo. Todo Shabbat nós acendemos as velas, sentamos à mesa, fazemos o Kiddush e a Brachá da Halal, pelo menos tentamos fazer isso quase todos os Shabbats. O repórter Thiago Garrido foi até as ruas de São Paulo saber se as pessoas já viram uma Halá e sabem o porquê que comemos ela toda semana. É com você, Thiago, e aí? Bom, a culinária judaica tem suas peculiaridades. Mas um item especial com certeza chama a atenção de judeus e também de não judeus que experimentarem. Eu estou falando de halá. Esse pão que tem um grande significado nas festas judaicas no Shabat. Com certeza, se eu for às ruas de São Paulo perguntar para o pessoal se conhecem uma halá, com certeza não vão saber o que é. Mas na hora que experimentarem, vão gostar. Vamos até as ruas e vamos perguntar. Bom, semana passada você assistiu o Mosaico, certo? Certo. Entendeu tudo sobre Shabbat, certo? Sim. Bom, agora eu te pergunto, o que é uma halá, você sabe? Não. Não sei. Eu vejo outras pessoas falando halá de outras línguas, né? Não sei. A halá eu entendo que possa ser um programa. Não. Eu vou te dar 3 opções, ok? Halá é um ralador, isto é uma halá, ou isto é uma halá. Isso. É isto.
Ralar deve ser o ralador, né? Esse seria o ralar. Esse pra mim é um ralador. Ralar. Não, errado. Pão. Muito bem. Halá é um pão trançado que é sinônimo do Shabat. Todo Shabat, na casa de todo judeu, na mesa, na hora da refeição, tem uma halá. Halá é a denominação dada a esse pão trançado especial. Uma mesa com halot é um sinal de festividade. Em dias de Shabat e Yom Tov, é uma mitzvah comer uma refeição festiva que tem início com o Kiddush e o tradicional lavar as mãos antes de comer a halá. Em honra à ocasião, fazemos a bênção de Hamotzi sobre um par de halot inteiras. Demonstramos assim que Deus provê todas as necessidades, tanto as de Shabat como as dos dias da semana, mesmo que não trabalhemos em Shabat. Quantas halot a gente põe à mesa do Shabat? 1, 2 ou 3? 3? Eu vou apanhar 3. 2. Muito bem! Quando os judeus se encontravam no deserto, após a saída do Egito, não tinham o que comer, pois o pequeno suprimento de matzá que tinham trazido já havia se esgotado. Então Deus mandou uma porção diária de maná, uma comida que caía do céu em porções individuais para cada pessoa. Na sexta-feira, nossos antepassados recebiam uma porção dobrada de maná, pois no Shabat não é permitido carregar algo no campo para o lar. Quer experimentar halá? Quero. Parece bom? Parece gostoso? Parece. Quer experimentar? Não, obrigada. Não, muito obrigado. Obrigado. Experimenta. Puxa. E aí? Bom? Bom. Do jeito que eu gosto. Muito bom, muito bom. E aí? Muito bom, gostoso. Ela não dispensa. Faz Obrigado, Thiago. O Thiago sempre dá um jeito de aproveitar as matérias aqui no Mosaico. Mudando um pouquinho de assunto agora, você em casa tinha alguma ideia que a Lua, nossa Lua, exerce uma influência enorme sobre o nosso planeta? Ou até mesmo que o nosso calendário se baseia nos ciclos lunares? O Colégio Peretz montou essa semana a programação de No Mundo da Lua e convidou pais e alunos para uma noite lunática. A matéria de Gilad Haim você confere agora. Duvido que você nunca se fascinou com a Lua. Saber porque ela faz parte do calendário judaico, um pouco mais sobre as marés. O Colégio Peretz abriu suas portas para pais e alunos para explicar um pouco mais sobre o assunto que causa curiosidade em algumas pessoas. Então, a Lua influencia nas marés. O que está por trás disso nada mais é do que a ação da gravidade. A Lua está muito perto da Terra em relação ao Sol, então a força gravitacional da Lua ela exerce sobre a água no planeta Terra. Para a gente observar o corpo celeste, a gente tem que estar de noite, né? Durante o dia não dá para ver. Então, como um complemento dos conteúdos que a gente ensina em sala de aula, a gente faz essa atividade à noite e a gente aproveita para envolver os pais das crianças. O povo judeu é comparado à lua. Igual a lua ela tem o seu ciclo, ela começa uma lua nova, onde você não encontra ela, ela vai crescendo, ela fica a lua cheia, depois ela torna a minguar. Assim é comparado o povo na sua história também. A lua ela é o símbolo do Hadash. O mês em hebraico, que é o mês lunar, chama-se Chodesh. Chodesh é Hadash, é o novo, é renovação. E a lua está sempre renovando, isso é uma coisa muito importante para um judeu e para o judaísmo. Durante toda a noite, pais e alunos participaram de oficinas de diversas disciplinas e nessa aqui, matemática e história explicaram mais sobre os planetas e suas proporções em relação ao Sol. Idealizar, o que interessa hoje é que a escola seja um local para agregar as pessoas, né? E é um espaço onde que você desenvolve o conhecimento. Isso tem que ser de forma prazerosa. E nada melhor que pegar a lua, que inspira tanta gente. Uma iniciativa muito bacana da escola, né, que só tem a agregar para os pais e para as crianças também. Aprendi novamente sobre os planetas, coisas que eu já não lembrava mais e com mais informações do que eu tive quando eu estudei. Então foi super bacana, eu adorei. Valeu, obrigado, Gilad. Difícil, raro a gente ver assim pais voltando para o colégio para aprender junto com os filhos. Muito bacana a matéria. Na semana do Dia da Criança, o Teatro de Hebraica fez uma apresentação especial de uma peça que tem um nome engraçado, Os Monstruosos Monstrengos de Monstrópolis. Eu fui até lá dar umas risadas, dar uma olhadinha, você acompanha agora como foi. Nós somos monstros, moramos no teatro, temos medo de humanos, é preciso tomar cuidado.
A peça conta a história de uma jovem atriz que sonha em ganhar o papel principal numa peça de teatro. Ao dormir uma noite no próprio teatro, ela descobre e é descoberta por um grupo um pouco diferente, uma monstrupe. Muitas risadas depois, a mensagem que ficou para a criançada presente foi a da tolerância. Devemos aceitar uns aos outros como somos. Vamos respeitar as diferenças. Para ser aceitos temos de aceitar. Tudo é mais simples quando o amor reina. É importante trazer a Laura já nessa idade para falar para assistir uma peça que fala mais do que de monstrinhos, mais de discriminação, de preconceito. É fundamental, acho que isso é que ajuda a formação dela enquanto ser humano. Mostrar a diferença entre as pessoas, entre as diferentes culturas. Uma peça muito interessante, muito divertida. Laura, você gostou da peça? Você gostou dos monstrengos aí? Sim. Então, na verdade, isso foi um processo, os atores trouxeram a ideia, a gente queria passar uma mensagem, né, fazer a função do teatro, que é comunicar e dizer alguma coisa para essas crianças, nesse mundo que a gente vive hoje com 1000 tecnologias e eles super entretidos no computador, no celular, vir ao teatro e também aprender. Essa preparação, ela foi árdua, principalmente porque a gente tinha essa ideia de falar sobre isso do não preconceito, disso que aceitar o outro, só que precisamos criar uma história entretenida sobre isso. A gente queria fazer uma história de relação entre monstros e humanos, mas só nesse final, a partir de julho, que surgiu a ideia de usar o próprio teatro como tema. Todos os domingos, dia 3 de novembro, sempre às 4 horas, aqui no Teatro Anne Frank, na Hebraica. Parabéns de novo, a casa estava cheia e o Mosaico volta daqui a pouquinho. Estamos de volta. Alguns dizem que o hebraico é uma língua muito complicada de aprender. Se você não conhece, então só olhar para ela parece muito esquisito. O alfabeto é outro, muda o lado de escrever, tudo super diferente do nosso português. Para explicar um pouco melhor sobre a língua do nosso povo, eu chamo o nosso sábio professor Moré Nelson. Com você, Moré. Oi, Fred. Hoje vamos tratar de um assunto bastante intrigante. Da onde veio o hebraico? Hebraico é difícil, é complicado o hebraico, difícil de aprender. Ou será que não? Bom, primeiro começa que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Isso vem ainda da época da Idade da Pedra, quando bater o martelo era mais fácil da direita para a esquerda. O hebraico é uma língua semítica, parecida com o fenício, que deu origem às nossas línguas modernas. O hebraico era falado já 3.000 anos atrás. E, na verdade, o hebraico é uma língua de consoantes. Só se escreve consoantes. Na Torá só existem consoantes. A vocalização para a pronúncia perfeita só veio 600 anos depois da nossa era. O hebraico deu origem a textos sagrados e o hebraico ficou, de repente, sem uso. Os judeus saíram de Israel e começaram a falar as línguas dos lugares onde eles viveram. 2000 anos o hebraico sobreviveu apenas nos textos religiosos, a Torá, e também nas nossas orações. Mas até hoje só é escrito o hebraico vocalizado em poesias, orações e a Torá em forma de livro. Até que, com o surgimento do Estado de Israel, um pouco antes surgiu um visionário, Eliezer Ben Yehudá, que ele resolveu fazer o hebraico moderno, pegando palavras de outras línguas e usando uma complicada rede de conexões, criou o hebraico que nós falamos hoje. Agora, respondendo àquela questão que eu coloquei no começo, será que o hebraico é difícil? Foi feita uma experiência muito interessante. Um brasileiro, professor, que vivia já muitos anos em Israel e falava muito bem hebraico, ele resolveu pegar 3 alunos, um japonês, um húngaro e um finlandês, e resolveu ensinar hebraico e português. É incrível aprender o hebraico em metade do tempo que levaram para aprender o português. Não é tão difícil. Semana que vem,
Tem mais, as outras línguas. Shalom Obracha.